Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Entre Nós, eu sou Estevão e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer este lindo sapatinho, sapatilha ou pantufa que eu nomeei de Joaninha só por causa do botão que eu coloquei aqui em cima. Então este vídeo vai ser um passo a passo explicando como fazer este tamanho infantil e durante o vídeo eu vou dar dicas de como vocês fazerem o tamanho para adultos, ok? Então são os dois sapatinhos que vocês poderão fazer para dormir, para usar em casa agora nos dias frios, todos juntos. E espero que vocês gostem do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal se é a primeira vez que vocês estão vindo. E independente se é a primeira vez ou não, deixem o joinha e comentem. E também não esqueçam de ativar o sininho, pois assim vocês receberão sempre notificação dos meus próximos vídeos. Aproveitem a aula, muito obrigado e vamos lá. Para fazer a pantufa de Joaninha, eu estou utilizando fio preto e branco e eles têm o tex de 500 e eu vou fazer os pontos com a minha agulha número 4, ok? Vamos iniciar então, pessoal? Para iniciarmos a nossa sapatilha de Joaninha, eu montei aqui 18 pontos na agulha número 4, como eu mencionei anteriormente, com o fio preto, ok? Então aqui nós vamos trabalhar essa primeira carreira toda feita em ponto meia, e o último ponto, ele será diferente. Então, vamos fazer aqui comigo. E essa numeração, ela é para crianças entre 4 e 6 anos, lembrando que é como se fosse uma sapatilha, uma pantufa, ela fica bem bonitinha para ser utilizada dentro de casa, ainda mais agora no inverno, ok? E se você ainda não sabe como fazer o ponto meia, ponto tricô, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo umas videoaulas anteriores que eu tenho que te ensinam como montar o ponto na agulha, como fazer o ponto meia e o ponto tricô, ok? Também é muito importante para o meu canal que vocês se inscrevam, deixem o joinha e ativem o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo novo, você receberá uma notificação sobre a videoaula. Então, eu já estou aqui quase terminando a minha primeira carreira. Lembrando que eu montei 18 pontos. E essa primeira carreira é toda trabalhada em ponto meia até o penúltimo ponto. E o último ponto, nós vamos fazê-lo em ponto tricô. Então, eu trago o fio para frente e eu faço em ponto tricô, ok? Então, essa é a minha primeira carreira. Agora, vou para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer o seguinte. Também será trabalhado em ponto meia, mas o primeiro ponto eu tiro sem fazer, ok? Em tricô, tiro sem fazer. E aí, eu já começo lá atrás em ponto meia, ok? Mais uma vez, eu faço toda a carreira até o penúltimo ponto em ponto meia. No último ponto, eu faço ele em meia. E mais uma vez, meu último ponto, eu faço em ponto tricô. Ok? Então, nós vamos seguir fazendo aqui. Eu já fiz 2 carreiras. Nós vamos seguir fazendo isso por mais 40 carreiras, ok? Então, mais uma vez, lembrando, o primeiro ponto eu tiro sem fazer. E seguimos toda a carreira até o penúltimo ponto em ponto meia. E o último nós faremos em ponto tricô. Ok, cheguei no meu penúltimo ponto e lembrando o meu último ponto, eu vou fazê-lo em tricô. Então agora, pessoal, eu vou dar uma adiantada e eu já volto aqui quando eu tiver com as minhas 40 carreiras prontas, ok? Então, aqui eu tenho já meus 20 cordões ou 40 carreiras, todo trabalhado em ponto meio e o último ponto em ponto tricô. E esse último ponto em tricô, ele faz com que o final fique assim, quando a gente deixa o ponto tricô, faz o último em tricô e o passa sem fazer para a agulha seguinte, ok? E isso vai ajudar muito no acabamento da sapatilha. Então, agora que nós fizemos as 20 carreiras, nós vamos começar com a intercalação da cor. Então, nós vamos trabalhar com o fio branco agora. Então, para trabalhar com fio branco, nós já vamos começar a nossa carreira em ponto meia. Então, como que eu faço? Eu faço uma laçada aqui no meu dedo normal, como se eu fosse fazer, ok? E deixo aqui assim. E este primeiro ponto agora, nós já vamos trabalhá-lo em meia. Então, eu pego o meu fio e trago aqui para dentro. E eu tiro o outro ponto da agulha, ok?
E aí aqui atrás eu já vejo qual é o fio que está indo para o novelo e é com ele que eu vou começar a trabalhar agora. Então, eu vou fazer toda essa carreira em ponto meia, ok, pessoal? Os fios eles vão ficar com os pontos vão ficar um pouco soltos neste momento. Não se preocupe porque depois a gente vai ajustar esses pontos, ok? Então a gente vai seguir essa carreira todinha em ponto meia, do primeiro até o último ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, também vou fazê-lo em meia, ok? E eu vou virar o meu trabalho agora. E agora nós vamos fazê-lo todo em ponto tricô com este fio. Ok? Cheguei no meu último ponto, lembra que eu falei que ele fica sempre soltinho, cuidado para não puxar muito, ok? Trabalhei em tricô. E agora eu vou voltar o meu trabalho para o direito e agora sim nós vamos ajustar os fios. Então, dê uma puxadinha só para apertar os pontos, ok? Dá uma ajustadinha. E aqui, o que nós vamos fazer? Porque eu não vou cortar o fio, nós vamos seguir trabalhando ele. Então aqui, ó, eu tenho que passar o fio preto sobre o fio branco. E agora sim, nós vamos trabalhar, viu? Eu vou cruzar, eu passo o preto sobre o fio branco, eu pego o branco e agora sim, nós vamos trabalhar em ponto meia, mais uma vez, toda esta carreira, ok? Isso aí, mais uma vez, cheguei ao meu último ponto, vou fazê-lo também em ponto meia, vou virar o trabalho e, mais uma vez, essa carreira, que é a nossa quarta carreira com o fio branco, eu vou trabalhá-la toda em ponto tricô, do primeiro até o último ponto. É isso, cheguei no meu último ponto, então vou fazê-lo em ponto tricô, virei. Então, eu cheguei aqui no final dessa minha quarta carreira com o fio branco. Então, agora nós vamos começar o trabalho com o fio preto, ok? Então, é só passar o fio preto para lá e nós vamos fazê-lo todo em ponto meia. Isso aí, volto no avesso. E aqui nós vamos trabalhá-lo em ponto meia, ok? Isso, e agora eu vou virar meu trabalho no direito, o mesmo que nós fizemos para cruzar o fio anteriormente, ok? Só deixa eu soltar aqui. Então, para passar, viu? Lembra que nós passamos o fio preto aqui e o branco nós cruzamos para prendê-lo? Então, agora nós vamos fazer o mesmo. Então, a gente vai trabalhar em ponto meia, ok? Então, eu tenho que passar o fio branco sobre o fio preto. E aí, agora sim, eu travo ele ali, ó, tá vendo? Que eu vou puxar, ele vai ficar presinho. Eu vou fazer agora mais uma carreira de ida e volta em ponto meia, ok? Então, pessoal, mais uma vez aqui eu terminei já a minha quarta carreira feita com o fio preto. E eu gostaria de explicar para vocês, porque essa é a forma que nós fazemos para infantil, para crianças, ok? Se vocês, caso vocês queiram fazer para adultos, o que eu fiz, porque eu tenho uma de adulto e eu vou mostrar no final do trabalho. Eu fiz 25 pontos, ok? Eu montei 25 pontos na minha agulha e eu trabalhei esses 25 pontos exatamente como nós trabalhamos aqui, fazendo todos os pontos em meia, ok? E o último em tricô. E depois eu começo já na segunda carreira. Eu passo o primeiro sem fazer e eu trabalho todos até o penúltimo ponto em meia e o último em tricô, por 60 carreiras. Então, 25 na agulha por 60. Essa é a medida para adultos. Para criança, eu fiz 18 pontos na agulha por 40 carreiras. E agora, essa repetição que nós fizemos com o fio branco aqui, nós vamos fazê-la para as crianças 7 vezes.
E para os adultos, 9 vezes. Então eu vou produzir aqui as 7 carreiras brancas e eu já volto para mostrar o resultado e explicar como continuamos a peça. Aqui agora eu já tenho essa parte concluída, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas brancas já concluídas. Se for para fazer essa peça para um adulto, serão 9 faixas brancas, ok? 9 partes brancas. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 listrinhas pretas no meio. E lembrando que se for para a peça de adulto, serão 8 que terão que ser formadas. E agora, para a continuidade da nossa peça, depois eu vou cortar o fio branco, ok? Não vou cortar este fio branco agora, eu vou fazer primeiro esta carreira, ok? Nós vamos fazê-la em meia, do começo ao fim, toda trabalhada em ponto meia. Então, eu fiz aqui minha primeira carreira com a linha preta, vou virar do avesso e a partir de agora nós faremos como estávamos fazendo anteriormente, ok? Primeiro ponto aqui é como se fosse a nossa montagem dos fios, então eu vou passá-lo para trás porque vai ser toda em ponto meia, ok? Então, eu vou fazer ponto meia até o penúltimo ponto. Cheguei no meu penúltimo ponto, agora o último, eu passo o fio para frente e eu vou fazê-lo em tricô, ok? Vou pegar minha tesoura. Ok, agora sim, eu deixo um tanto bom, aproximadamente 10 centímetros, ok? E eu vou cortar o fio branco, porque já não trabalharemos mais com ele. E a partir de agora, vai ser somente o fio preto. Então, virei a peça no direito e eu vou continuar fazendo como antes. O primeiro sem fazer. Deixa eu pegar o fio aqui. Então, o primeiro eu passo sem fazer, vou fazer todos até o penúltimo ponto em ponto meia. Cheguei no penúltimo ponto, fiz em meia, o último, mais uma vez, vou fazer no tricô. Então, só lembrando, essa peça que ela é infantil, nós estamos trabalhando com 18 pontos na agulha. Se for para fazer para um tamanho adulto, a partir dos 14 anos, nós vamos montar em nossa agulha 25 pontos, ok? E agora aqui, nós trabalharemos nessa peça que é para criança, ok? Essa peça infantil, nós trabalharemos mais 38 carreiras. Isso porque nós já temos 2 e eu vou precisar de 40, ok? Exatamente como fizemos nessa parte aqui. Então, eu já tenho 2, eu vou fazer 38 carreiras mais para completar as 40, que são 20 cordões. Então, e se for uma peça para adulto, lembre-se que são 60 carreiras ou 30 cordões que teremos que fazer aqui nessa parte ou nessa outra aqui, ok? Então, agora eu vou dar uma adiantada. Aqui eu completei, então, as 40 carreiras e agora nós vamos começar a arrematar também em ponto meia, ok? Então, o primeiro nós fazemos dessa vez, não é como fizemos anteriormente, que passávamos sem fazer. Então, a gente faz o primeiro, faz o segundo, ok? E assim seguimos arrematando os nossos pontos. Só lembrando, se você ainda não sabe como arrematar os pontos, na descrição do vídeo eu também vou deixar um outro vídeo que eu fiz anteriormente, vou deixar o link para que vocês possam ver como arrematar o ponto em ponto meia, ok? Então, eu vou dar uma adiantada aqui e já vejo vocês. Então, vou agora arrematar o meu último ponto. E agora, eu vou cortar o meu fio num aproximadamente 30, 40 centímetros, ok? Porque vai ser o que nós necessitaremos para poder costurar a nossa peça. Então, eu cortei aqui. E agora, da laçada, que é a última que nós tínhamos, é só puxar o fio, que assim travamos o ponto. Então, agora, nós vamos iniciar a costura, ok? Da nossa peça. Então, deixa eu pegar aqui minha agulha.
Então, para nossa costura, como nós vamos fazer? Se vocês observarem bem, deixa eu aproximar bem, nós temos a perninha, ok? Que está para o lado de dentro da peça. Ah, só uma coisa, pessoal, antes de eu explicar. Esse é o lado do avesso. Pode ver que as listras não ficam tão regulares como deste lado, ok? Então, este é o lado direito e nós vamos fechar a peça, o lado do avesso, nós vamos dobrar para que fique avesso com avesso, ok? O que é necessário um conforto, nós vamos costurar pegando somente as partes internas. Então, eu venho aqui neste primeiro ponto e pego a primeira parte e eu volto no segundo ponto, pegando essa parte interna. E eu venho para o segundo ponto deste lado, pegando a parte interna também, ok? E é assim que vamos seguir costurando agora para fechar a nossa peça. Peguei a terceira, vou para a terceira. Então, seguimos assim até o final. E eu vou colocar o vídeo com mais velocidade, porque já estamos quase acabando. Ok? Então, este já é o nosso último ponto. Agora, o que nós vamos fazer é, segura aqui em cima e nós vamos esticar este fio, ok? Nós vamos puxando para tensioná-lo, para fechar toda a costura. Só atenção para não puxar muito de uma forma que ele vai ficar franzido, ok? Então, essa é a costura já concluída. Como vocês podem ver, os pontos ficam bem fechadinhos. E agora nós vamos vir para a parte de baixo da nossa peça, que vai ser a parte da sola, ok? Então, agora nós vamos costurar a sola do sapato e nós vamos começar pelo calcanhar, ok? Então, nós vamos pegar aqui 5 pontos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Assim como vocês puderam observar, esses 5 pontos eu também peguei os da parte interna, não os externos que estão aqui, ok? É os que estão pro lado de dentro, que é como se fosse o avesso da peça aqui, ok? E agora eu vou contar aqui 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e é a partir daqui que eu vou voltar pegando mais 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 e o quinto. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente puxar para formar o círculo do nosso calcanhar, ok? Então, aqui já temos o calcanhar formado da nossa peça. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a agulha por dentro dos pontos que nós tensionamos agora, ok? E levá-la para frente. Puxamos mais uma vez e agora sim os pontos estão travados. Então, aqui eu já tenho o calcanharzinho formado da nossa peça para não ficar aquele bico, ok? Então, agora nós vamos costurar até chegarmos aqui nessa primeira junção branca, exatamente como fizemos anteriormente, pegando um fio interno deste lado e um do outro lado. E aí eu volto neste sentido, ok? E é assim que nós vamos fazendo. Então, eu vou terminar aqui essa parte da sola e eu já volto com vocês. Agora aqui eu já estou fazendo o meu último ponto, ok? Cheguei na parte branca. Então, mais uma vez eu vou esticar esse fio para fechar bem. Só lembrando de não deixar franzido, ok? Só fechadinho. Então, eu vou mostrar como fica o avesso para vocês. Este é o avesso da peça. Como eu disse, não fica aquela costura saliente que vai incomodar nem na parte de baixo, ok? Fica uma peça contínua. Então, agora, aqui nós vamos fazer exatamente como fizemos para o calcanhar. Vamos pegar os pontos internos como se tivesse
alinhavando, ok? E a gente vai passando pelos pontos assim. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Então, cheguei aqui no meu último alinhavado. Deixa eu puxar o fio aqui que ele ainda tá solto. E agora, nós vamos puxar este ponto, ok? Ou esse fio. Então, a gente puxa, puxa, puxa. Para fechar, ok? E aí, nós vamos ter mais ou menos isso. Tem esse furinho no meio, ele é normal. Então, agora aqui, ó, a gente pode passar a agulha pro lado de dentro. Passa no meio dos pontos, num lugar que seja mais ou menos apertado, para segurar bem este fio, ok? E a gente vem pro avesso. Chegou aqui no avesso... Deixa eu virar a peça no avesso. Eu vou passar este fio mais alguma vez por alguns pontos que estão aqui, onde eu estou fechando, ok? E sempre puxando, porque a intenção agora é fechar este círculo. Ok, aí fechou. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu só vou fazer um nozinho aqui. Subo alguns pontos. E por segurança, eu faço outro nó. Eu subo mais alguns pontos. E aí, assim, eu posso cortar este fio de maneira segura. Ok? E agora nós temos esses dois fios brancos aqui. Como vocês podem ver, eles estão bem paralelos, bem um do ladinho do outro. Aqui a gente faz um nozinho duplo. Eu vou colocar esses dois fios brancos na agulha também. E eu vou dar umas passadinhas aqui, só para escondê-lo também. Ok? E agora sim, eu corto este fio. E essa é a parte de baixo do nosso sapato fechada, ok? Calcanhar e a parte da frente. E agora, para fechar aqui a parte de cima, nós faremos exatamente como fizemos com o calcanhar embaixo. Nós vamos começar a alinhavar aqui essa parte de cima. Então, aqui já vou fazer o meu último. Já posso tirar o fio da agulha. E nós vamos pegar as duas pontas que nós temos e nós vamos amarrá-las juntas agora, fazer um nó duplo. Então, peguei, vou puxar para fechar essa parte da frente, ok? E eu vou fazer um nó duplo aqui também.
Então, eu tenho o nó duplo feito. Então, essa é a forma do nosso sapatinho. E para concluir a nossa peça, eu vou acrescentar esse botãozinho aqui com forma de bichinho. Então, eu vou juntar os dois fios. Vou passá-los na agulha. E agora eu vou costurar, ok? Que tem a alavanquinha aqui. Eu vou costurar essa joaninha aqui no sapatinho. Então, coloquei aqui. Vou passar minha agulha para o lado de dentro. Vou tirá-la outra vez para fora. E vou passar mais uma vez o fio por dentro. Vocês conseguem ver aí? E agora eu levo o meu fio para baixo. Viro no avesso. E aqui eu posso fazer um nozinho na extremidade mesmo, só para segurar este fio. Então, eu passei um. E eu dou um nozinho. E agora eu já posso cortar. E assim eu terminei a minha pantufinha de joaninha. E aí, se vocês quiserem, ele é super fácil também, pode ser dobrado aqui. E aqui está a pantufa de joaninha. Aqui, pessoal, eu tenho duas medidas diferentes. Essa é a para adultos que eu fiz, que eu montei 25 pontos e eu trabalhei por 60 carreiras iniciais. Depois eu fiz as 9 camadas, que esse eu fiz com uma cor só. Então, aqui estão as 9 camadas que eu tenho que fazer, que nesse eu fiz em branco. Esse eu segui na mesma cor. E eu trabalhei com uma flor em crochê aqui em cima. Já no infantil, foram 18 pontos, trabalhado por 20 carreiras, depois por 7 carreiras brancas e depois mais as 40 carreiras. E eu coloquei um botãozinho de joaninha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal e deixem o joinha, ok? Tudo isso é muito importante para a continuidade dos vídeos. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.